Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Como fazer apresentações de PowerPoint científicas? Então, aqui algumas dicas. Primeira coisa é o esquema de cores. Você deve manter a nitidez entre letras e cores de fundo. Então, a sugestão é fazer o básico, letras de cor preta no fundo de cor branca. Como está essa apresentação? É a forma que as pessoas estão mais habituadas a ler nos livros, enfim. É claro que você pode fazer o contrário, fundo preto e cor branca, porque aí você mantém a nitidez. O complicado é você fazer um fundo de uma cor clara com uma letra de uma cor clara. Por exemplo, eu venho aqui e coloco amarelo. Fica horrível para alguém ler, né? Então, você tem que manter a nitidez, mas assim, é melhor não inventar, tá? Minha dica é fazer isso mesmo, letra de cor preta no fundo da cor branca. Lembrando que o mais importante é o conteúdo. Então, existem aqueles slideshows que fazem um monte de coisa, e fica bonito de se ver, mas não adianta nada ter esse bando de coisa e o conteúdo tá ruim. Então, o foco é no conteúdo. Se o seu conteúdo tá bom, o básico na forma, lá no designer, ele não vai prejudicar. Agora, se for o contrário, fica complicado. E aí você pode usar a ferramenta também de destacar textos importantes, como eu fiz aqui com a palavra conteúdo. É muito bom se você tiver um slide que tenha bastante texto, usar essa ferramenta. Claro que a gente vai ver depois que o ideal é que não tenha muito texto. Mas existem situações, por exemplo, se você for apresentar uma lei, não tem como fugir de texto. E aí você vai usar esse recurso para destacar alguns pontos, ou pelo menos palavras-chave aí do texto. Vamos lá. Número de slide. Pensando aí em TCC, defesa de dissertação, até doutorado, que o tempo é de 20 minutos, o ideal é que seja um slide por minuto, ou seja, 20 slides. Claro que esse é o tempo médio. Por exemplo, o início da apresentação ele tende a ser mais rápido do que um minuto. Você vai só se apresentar, você consegue fazer isso em menos de um minuto. Mas quando chegar num slide, por exemplo, lá nos resultados, que você tiver que explicar determinado resultado, aí você vai demandar mais tempo. Por isso que a média, o ideal é que a média seja um minuto. Slides enxutos. Evitar muito texto. E também é bom evitar animações, porque às vezes você tem um slide cheio de animação, fica aparecendo o texto, depois saindo, essa animação que existe no PowerPoint de quando a gente faz transação de slide. Isso aí, na verdade, na prática só perde tempo. Eu não gosto muito de fazer isso. É claro que às vezes você está, por exemplo, falando de um processo e quer fazer uma certa apresentação, mas não precisa disso, tá? Você pode explicar normalmente sem ter essas animações. Tópicos. Aqui os tópicos que se tem num TCC simples, uma defesa de TCC, de tese, um trabalho científico de modo geral. Isso no tópico de apresentação. Os tópicos são os mesmos do trabalho escrito. E você tem que manter os tópicos de nível 1, que são os principais. É claro que, por exemplo, um referencial teórico ele pode ter vários tópicos ali, subtópicos, mas não precisa falar de todos os subtópicos. Basta aí os principais. Eu coloquei tópico aqui, mas é teórico, tá? Teórico. Tá, beleza. Então você tem aí a capa, que deve ter um slide, é sua apresentação pessoal. O padrão é você falar assim: bom dia, boa noite, eu me chamo tal, meu orientador é tal, o título do minha dissertação de mestrado é tal. Pronto, não precisa falar mais do que isso. A introdução, aí sim você precisa falar dos subtópicos. Por quê? Estão subtópicos importantes. Nem sempre no trabalho escrito está dividido em subtópicos, mas esses elementos que a gente chama da introdução, eles são imprescindíveis. Então você tem que ter ao menos um slide para cada um. A apresentação do tema, e o seu tema você vai apresentar principalmente os conceitos. Por exemplo, minha tese eu apresentei sobre desastres naturais e pobreza. Eu comecei a apresentação falando o que é desastre natural, o que é pobreza. Eu fiz, claro, uma citação, né? Busquei na literatura isso aí. Objetivos, você vai dizer qual é o seu objetivo geral e quais são os seus objetivos específicos.
a justificativa do trabalho, por que é importante aquele tema, por que é importante estudar aquele tema, quais são as lacunas que ainda existem. Problema e hipótese. E aí o trabalho pode ter somente um problema, somente hipóteses ou ambos. Aí isso depende muito aí da visão do orientador, da própria pessoa que está fazendo o trabalho. O referencial teórico ele deve ter ali uns 3 slides, tá bom? E costuma ser uma parte grande do trabalho, mas não necessita de tanto slide na apresentação. Por quê, professor? Porque o referencial teórico você faz um compilado ali da literatura e a banca meio que já sabe, é aquilo que já tem produzido, não é nada seu. E o interesse da banca é no seu trabalho, no que você acrescentou na literatura, não na literatura que já existe. É claro que você faz para ter o embasamento, mas o objetivo da apresentação não é discutir os autores, e sim o que você trouxe de novo. Por isso que não é preciso falar muito a respeito do referencial teórico. Metodologia, aí sim, aí você tem que gastar mais slides porque é de interesse. Quer saber? Aqui começa, a partir daqui o trabalho de fato é o que você está produzindo cientificamente. Claro que a introdução também faz parte, mas a metodologia você vai ter que explicar o passo a passo, as dificuldades, os procedimentos. Então, exige geralmente um número maior de slides. Então, coloquei aqui no nosso modelo 4, resultados, aí um número ainda maior, porque é o que importa. São os seus resultados. Você vai listar os principais, dependendo aí de como o seu trabalho, se for um trabalho como uma tese de doutorado, não tem como colocar tudo, porque vão ter vários resultados. Mas aí você vai colocar os principais. E a conclusão, um slide para a conclusão tá bom, porque ela precisa ser sintética. Claro que a conclusão pode ser maior no seu trabalho, mas aí você também vai selecionar os pontos mais importantes da própria conclusão. Às vezes recebe o nome de considerações finais também. As referências, um slide só. E aí você precisa só incluir as referências da sua apresentação. Não precisam ser todas as referências do trabalho. Só aquelas que você citou, aqueles autores que você citou na sua apresentação. A citação na apresentação de slide tem que ser tal qual é o trabalho escrito. Ou seja, seguindo as normas da BNT e as referências também. Então, seguindo esse modelo aqui, você tem um total de 20 slides. Professor, tem que seguir a risca isso aqui? É claro que não, isso aqui é só um modelo. Você pode até ter um pouco mais de 20 slides, e você pode ter um pouco mais de slides aqui nos resultados, ou menos também. É importante você começar com 20 slides para ter aquela ideia de um slide por minuto, mas depois, quando você for apresentar, você, claro, vai treinar, você precisa treinar bastante antes de apresentar. E nesse treino, você vai ver se está dentro do razoável, se você está apresentando ali em 20 minutos ou próximo disso. Se estiver passando, aí você vai ter que começar a cortar aqui de alguma dessas partes. Talvez tenha muito texto, talvez você tenha colocado um resultado que não é o tão importante assim ali para a apresentação. Porque você tem que ter em mente que a apresentação de trabalho científico era direcionada para a banca, não é para alguém que nunca leu o seu trabalho. Então, aquela pessoa ali já leu o seu trabalho. Você meio que vai fazer uma recapitulação do que ela já viu. Por isso que não precisa ser muito detalhado aí no resultado e principalmente no referencial teórico. Tamanho e fonte. A fonte que você usa, use essas que são as tradicionais. Arial Time sempre é adotada ali pela ABNT, são as duas oficiais. No caso é Times New Roman, tem outra Times. A Calibre também ela pode ser usada, que o PowerPoint geralmente já vem nessa letra. Então não é tanto problema usar ela aqui também. O texto, no mínimo, a fonte, o tamanho do texto 18. Claro que a Arial é um pouco maior, mas não coloque menor que 18 se for no presencial, tá? Porque você no presencial projeta a apresentação no Datashow e você consegue que ela fique grande. Agora, se for uma apresentação online, não coloque menor que 24 tamanho. Aqui está o tamanho 28, é o tamanho que eu gosto de usar. E essa letra aqui é Arial. Então, por quê? Às vezes no online as pessoas estão assistindo no celular. E no celular a tela é pequena. Por isso que a letra 18 já fica complicado para acompanhar.
E os tópicos e subtópicos, que são esses daqui, os tópicos que são os tópicos do trabalho, né? Esses daqui que a gente falou principalmente, você tem que destacar do texto comum. Eles vão ficar em cima, sempre alinhados ou no centro ou à esquerda, nunca à direita, é um erro colocar alinhado à direita, e eles têm que estar destacados. No caso, eu destaquei aqui colocando uma caixa de texto verde e a fonte branca. Mas você pode destacar colocando em negrito, por exemplo. O importante é você destacar. A fonte tem que ser maior aqui que a fonte você pode destacar também sendo maior. Não necessariamente. No caso aqui é fonte 40. O ideal é que seja maior do que a fonte do texto para você destacar o que é tópico e subtópico. Então, e também você destaca o próprio tópico do subtópico. Por exemplo, se aqui eu estou no tópico de nível 1, usando o fundo verde, eu poderia fazer um tópico de nível 12 usando outro cenário aqui de plano de fundo. Então, eu costumo até, nas minhas aulas, eu vou mexer aqui, eu estou mexendo no PowerPoint, mudar aqui e depois o plano de fundo, colocar um preenchimento, eu gosto de colocar um cinza. Quem já viu minha apresentação? Isso aqui seria para tópico de nível 2. Mas como eu estou tratando só com tópico de nível 3 aqui, eu vou deixar. Isso aqui tem que deixar bem claro quais são os níveis do tópico. E é claro que no trabalho você vai ter os próprios níveis. Por exemplo, tópico 2, ponto, tamanho e fonte. Então, você vai repetir a numeração que você usou no seu trabalho. Não necessariamente vai seguir esses elementos daqui. Por exemplo, você pode ter mais de um tópico de nível 1 no referencial teórico. Vamos lá. Ilustrações. Então, inclui figuras, mapas, tabelas, quadros, gráficos, etc. Você tem que manter a proporção de figuras e mapas. Então, se a figura tem um formato retangular, você não pode transformar ela num quadrado. Você tem que ter a proporção correta de altura e largura. A ABNT para tabelas e quadros. As tabelas, a diferença de tabelas e quadros, a ABNT segue o IBGE. A tabela ela tem dados numéricos e os quadros não. A primeira diferença, então, é conceitual. Identificando essa diferença, a tabela ela tem as bordas, ela não tem bordas laterais e não tem bordas horizontais internas. E os quadros têm todas as bordas. Então, essa norma da BNT você tem que manter na apresentação. Você tem que conter sempre a legenda e a fonte das imagens. Então, a figura 1, você vai colocar a sua legenda e a fonte, né? De onde você tirou a figura, mesmo que seja de autoria própria. Essa fonte tem que ser citada conforme também a ABNT. E as letras da legenda e fonte, elas precisam ser menores do que as do texto. Então, aqui você pode usar, se for uma apresentação aí no online, uma letra 18. Mas se for uma apresentação no presencial, pode ser uma letra 14 também. Como é no texto escrito, as letras de fonte e legenda de figuras, mapas, elas são menores do que a do texto, normalmente. Citações e referências. Então, você deve seguir as normas da BNT tal qual se faz no trabalho escrito. Aqui no canal tem vários vídeos sobre normas da BNT. A citação ela depende do número de autores e da forma como é escrita. Então, se é dentro ou fora do parêntese, se tem 1, 2, 3, 4 ou mais autores. Eu não vou falar sobre isso agora para não me alongar, mas tem muita coisa aqui no canal sobre isso. As referências, ela que vem lá no final do trabalho, depende do tipo da obra, então se é um livro, se é um TCC, se é um artigo de revista, se é um trabalho publicado em anais, tem uma forma padrão, para cada um desses tipos tem um vídeo aqui no canal também, e pode ter como ter letra com fonte menor para caber em um slide. Então, como eu falei, você não precisa colocar todas as referências do seu trabalho, somente o que você usou na apresentação. E aí você pode colocar uma letra até pequena, porque para caber no slide. Mas se tiver realmente muita referência, aí não tem problema você colocar mais de um slide, que também não vai tomar tanto tempo. Você não vai, obviamente, ler as referências na sua apresentação. Você só vai passar a dizer essas são as referências do trabalho, como inclusive eu vou falar aqui. Então essa é a referência do meu trabalho. Dessa apresentação que eu passei para vocês, a letra tem que ser 28, e aqui a cor preta, eu fiz isso aqui de propósito, tá? Então, é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí embaixo.